Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Mobilização nacional coordenada pelo Conselho Nacional do Ministério Público soluciona 43 mil casos de homicídios ocorridos até 2007 e apresenta mais de 8 mil denúncias. Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul pressiona governo por melhor atendimento na rede pública para portadores de doenças genéticas raras. Você costuma baixar toques de celular pela internet? Fique atento, porque este serviço nem sempre é de graça. E veja também, no Pará, consumidores enganados por propaganda compram um imóvel na planta que não tinha financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Uma mobilização coordenada pelo Conselho Nacional do Ministério Público solucionou 43 mil inquéritos de homicídios ocorridos até 2007 e apresentou mais de 8 mil denúncias. A iniciativa é parte da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP. O trabalho só foi possível por meio da soma de esforços entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e órgãos do Sistema de Segurança Pública de todo o país. Os dados foram divulgados semana passada em Brasília. Marta teve a irmã assassinada. Ana Paula foi morta a facadas pelo companheiro por conta de uma separação. Na época do crime, ela estava com 32 anos de idade. Deixou 3 filhos. Até hoje me emociona porque é uma coisa que a gente não consegue acreditar, não consegue assimilar e não quer aceitar. E não tem como a gente não aceitar. Depois do crime, a luta da família de Ana Paula foi por justiça e a condenação do assassino não demorou. A pena de 24 anos de prisão foi aplicada 1 ano e 3 meses depois da tragédia. No dia do crime ao julgamento, eu considero que foi curto, por eu achar que a justiça é morosa. Nesse caso, não houve tanta morosidade, foi até rápido. Mas nem todos os casos são solucionados de forma rápida. Pensando nisso, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, constituída pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça, traçou uma meta: concluir os inquéritos policiais sobre homicídios dolosos abertos até o dia 31 de dezembro de 2007. O trabalho mobilizou promotores, delegados, peritos e juízes de todo o país. A partir da ENASP se coloca a luz, então nós temos um diagnóstico e a partir do diagnóstico passamos a ter ações. O resultado dessa meta foi divulgado neste mês pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O desafio chegava a quase 135 mil inquéritos a serem analisados em um ano. Desse total, 43 mil foram finalizados e mais de 8 mil denúncias foram propostas à Justiça. O resultado, em termos de finalização, é um resultado bom. O próprio índice de elucidação desses crimes, embora não seja o que nós desejamos, é um índice que já é mais do que o dobro daquele com o qual nós trabalhávamos em cima de algumas pesquisas que haviam sido feitas. Então, esse índice está crescendo, na medida em que esses inquéritos estão voltando da delegacia, esse índice tem aumentado, nós já trabalhamos com um índice de 14%, 16%, agora estamos em 19%, e a tendência é que nós consigamos ter um aumento aí nesse percentual em relação à média nacional. 6 estados alcançaram os melhores resultados no cumprimento da proposta. O Acre teve 100% de inquéritos concluídos. Roraima, Piauí e Maranhão tiveram, respectivamente, 99,58%, 98,14% e 97,36% das peças finalizadas, enquanto Rondônia e Mato Grosso do Sul ficaram com 94,67% e 90,24%. As iniciativas não param por aqui. A ideia agora é resolver as pendências e partir para a conclusão dos inquéritos instaurados até dezembro de 2008. Isso significa uma mudança muito grande na qualidade do trabalho também nas delegacias de polícia, na medida em que nós vamos estar trabalhando com inquéritos todos mais novos, que já foram instaurados a partir de uma outra forma de investigar, quando as tecnologias já eram diferentes, as possibilidades periciais já eram diferentes, a perícia no local do crime já foi feita a partir de outros critérios. Nós vamos estar lidando com inquéritos mais viáveis do que os inquéritos antigos que acabaram ficando nessa situação. No sistema de segurança pública, problemas também precisam ser resolvidos. Foi constatado que faltam investigadores, equipamentos para perícias, além de uma linguagem uniforme.
No momento em que nós tivermos um mesmo idioma sendo falado por todas as instituições, em todas as unidades federativas, nós teremos condições de aferir com rigor esses dados. E aí, a partir dessa coleta de dados, nós teremos, como disse o Dr. Flávio Caetano, condições de traçar as ações que precisam ser adotadas. No caso do homicídio, aqueles que ficam, os parentes das vítimas, eles precisam, pelo menos, do esclarecimento. Eles precisam de que o responsável por aquela morte prematura, ela venha e se explique, ela responda por suas ações e, ao final, haja um julgamento. O sonho da casa própria para muitos brasileiros significa o investimento de toda uma vida de trabalho. A compra de um imóvel envolve riscos e exige uma série de precauções. No Pará, o Ministério Público Federal foi acionado por consumidores que compraram imóveis na planta sem saber que a construtora não tinha financiamento da Caixa Econômica Federal para a obra. Caio e Mônica estão entre os milhões de brasileiros que se esforçam pelo sonho da casa própria. Em 2010, eles teriam alcançado o objetivo se não fosse a falência da construtora Porto Rico, responsável pelo condomínio Vila Rica, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Com a suspensão da obra, a compra do apartamento de 2 quartos, o casamento e o desejo de serem pais tiveram de ser adiados. Na hora, a gente ficou absolutamente desolado, né? Porque a gente fez um investimento relativamente pesado, né? Foi uma parcela inicial de R$50 mil. Então, assim, foi um sentimento de atraso mesmo. O imóvel foi adquirido durante o feirão da casa própria. Como o evento é organizado pela Caixa Econômica, o casal achou que todas as empresas que participavam do feirão estavam avalizadas pelo banco. Mas, apesar de no material de divulgação recebido por Caio e Mônica constar a logomarca da Caixa, na verdade, o imóvel comprado por eles não contava com o financiamento da instituição. O fato de ter o slogan da Caixa no material de propaganda, né, deu uma certeza pra gente, ok, vai subir. Para evitar novos casos como esse, o Ministério Público Federal recomendou à Caixa Econômica que deixe claro, principalmente nas propagandas na TV, que nem todos os empreendimentos oferecidos nos feirões têm financiamento garantido pela instituição. Como a Caixa não seguiu a recomendação, o MPF entrou com uma ação na Justiça Federal para garantir que os consumidores sejam avisados, antes de fechar negócio, sobre quais imóveis têm ou não os recursos garantidos pela Caixa. Tem que ficar claro ao consumidor que procura o feirão da Caixa que o empreendimento que está sendo anunciado lá não necessariamente está com seu financiamento aprovado. Ou então que a Caixa passe a adotar a política de apenas permitir que sejam anunciados nos feirões os empreendimentos com financiamento já aprovado. A Caixa Econômica Federal nega que tenha se recusado a cumprir as recomendações feitas pelo Ministério Público Federal no Pará, mas reconhece que nada foi alterado nas propagandas referentes ao feirão da Caixa. Não assumiu o que me pede o Ministério, porque também não foi solicitado por ele que fosse especificado que na ação institucional ele tivesse essa informativa. Ele falou que na divulgação do feirão, né, tivesse essa informação. O alívio para as centenas de famílias que adquiriram imóvel no Vila Rica veio com um termo de ajustamento de conduta intermediado pelo Ministério Público Federal no Pará. O documento foi assinado pela Caixa Econômica, pela nova construtora que assumiu as obras do Vila Rica e pelos compradores prejudicados. Agora, famílias como a de Caio e Mônica, que já gastaram com a obra, terão a opção de continuar no empreendimento ou receber o dinheiro de volta corrigido. Vai ser pesado, uma conta que a gente não queria, e eu não sei como é que a gente vai fazer para pagar. Acho que aí a gente vai ter que acabar entrando no financiamento, né, com a Caixa. O objetivo, né, dessa ação é o de resguardar o interesse de todos os consumidores, para que eles não sejam lesados por uma publicidade que possa ser interpretada de forma equivocada por eles, uma publicidade enganosa. No próximo bloco, o Ministério Público Federal em São Paulo defende celular adaptado mais barato e acessível para deficientes visuais. Você costuma baixar toques de celular pela internet? Fique atento, porque este serviço nem sempre é de graça. Veja a seguir.